Então vamos começar a nossa aula Tira Dúvidas com a resolução do último item da questão 5. Ok? Então deixa eu colocar aqui a nossa lousa virtual. Deixa eu colocar a nossa lousa virtual aqui, só um minuto, gente. Deixa eu ver aqui se deu certo. Ok. Então tá aqui a nossa lousa virtual. Você quer resolver, né, usando a árvore de recursão, tá? Essa recursão está muito... Deixa eu só melhorar aqui. Tá bom aqui. Então aqui você tem t de n igual a 2 vezes o t de n sobre 5 mais 3 vezes o t de n sobre 6. Ok? Aí você tem mais n aqui. Então vamos criar nossa árvore de recursão aqui. Tá? Então do tn, você chama 2 vezes, né, o tn sobre 5. Então você tem um tn sobre 5 aqui. Aí, para não fazer assim, ó, tn sobre 5, para ficar um bocado, né? Porque depois eu ia ter que fazer mais 3 para o tn sobre 6. Eu vou simplesmente colocar o que seria aqui um peso 2 aqui, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, que eu apaguei demais. Pronto. Aí eu vou colocar um 2 aqui na frente, que é só para você multiplicar por 2. Tá? Então, esse aqui seria somente para você multiplicar por 2. Aí, o outro lado, né? Você vai ter 3 vezes o t de n sobre 6. Okay? Então, aqui, para não colocar mais 2 ramos aqui, eu estou colocando esse 3 aqui. Simplesmente assim, tá? Então, aí o custo, eu vou ter que calcular o custo de cada nível. Aqui, no caso, o custo do meu nível 0 vai ser exatamente o n, tá? Então, eu vou colocar o n aqui. E aí, agora eu vou seguir aqui com a mesma ideia para esses dois aqui. Então, primeiro eu vou multiplicar esse valor aqui por 2 e vou dividir por 5. Então, eu vou ficar com 2 vezes o t de n sobre 5. Aí, dividido por 5, vai ficar 5n ao quadrado, né? Tudo bem? Depois, eu vou pegar e multiplicar por 3 e dividir por 6. Então, eu vou pegar o t de n sobre 5 vezes 6. Ok? Aqui eu posso deixar o 5 vezes 5. Ok? Só que esse camarada aqui, ó, ele está sendo multiplicado por 2. Tá? Então, eu tenho esse 2 aqui também. Ó. Tenho que multiplicar esse aqui por 2. E esse aqui eu vou ter que multiplicar por 2 também. Tá? Então, seguindo a mesma ideia aqui, aqui, ó, você vai dividir por 5 primeiro e multiplicar por 2, né? Então, você tem o t de n sobre 6, aí dividido por 5, você multiplica pelo 5 aqui embaixo, né? E depois, você vai ter que multiplicar por 3 e dividir por 6, ou seja, você fica com t de n sobre 6 vezes 6. Aí aqui dá a sua árvore, né? Aí, novamente, aqui você tem um 3 aqui multiplicando, então você tem que ter o 3 multiplicando aqui e aqui também. Ok? Então, aqui no final das contas, ó, desse nível aqui agora, você vai ter que repetir esse camarada aqui, né? Que é o 5n sobre 5. E você vai ter que repetir esse camarada aqui, que é o n sobre 6, ok? Então, n sobre 6. Só que esse aqui está 2 vezes e esse aqui está 3 vezes. Então, você tem um 2 aqui e você tem um 3 aqui. Aí você vai ter que somar, ok? Então, quanto é que é o valor dessa soma aqui? Então, esse nível aqui, vamos fazer esse cálculo aqui embaixo. Então, fica 2n sobre 5 mais 3n sobre 6. Ok? Então, para ficar com o mesmo número aqui embaixo, você pode multiplicar um pelo outro. Aí fica 30, né?
Tudo bem? Aqui em cima, para embaixo ficar 30, você tem que multiplicar o 6 aqui em cima também, né? Então, aqui vai ficar 12. Mais esse aqui teve que ser multiplicado por 5. Então, fica 15. Aí, os dois multiplicam n, né? Então, você vai ficar com n aqui. Então, aqui deu quanto aqui no final? Deu 12 mais 15, que dá 27. 27 sobre 30, você pega o n. Ok? Então, 27 sobre 30, você ainda consegue dividir os dois por 3, né? Ó, você pega esse aqui, divide por 3, dá 9. Pega esse aqui, divide por 3, dá 10. Então, aqui, simplificando, né? Você vai ficar com 9 sobre 10. N. Ok? Então, aqui deu n, 9n sobre 10. Assim. Então, esse aqui foi o cálculo desse nível. Ok? Então, eu vou aqui apagar isso aqui. A gente já fez essa conta. Se for fazer na prova, deixa na prova mesmo. Não vai ficar se incomodando em apagar nada, tá? E o cálculo desse camarada aqui embaixo, como é que fica, né? Aqui, né, se você for continuar lá na sua ideia, né? Você vai continuar aqui 2 vezes, 3 vezes. Aí tem 2 vezes, 3 vezes que você vai multiplicando, né? E aí você segue a mesma ideia, ok? Então aqui, ó, qual vai ser o custo aqui desse nível aqui? Ok? Qual vai ser o custo desse nível? Então, basicamente, você pode pensar o seguinte, ó, que aqui você teve esses camaradas e esses outros aqui, né? Aqui o 2 está em evidência, né? Então, aqui você pode pensar que é o seguinte, ó, o 2 eu vou colocar aqui em evidência, aí eu vou ficar com o 2n sobre 5,5 mais, aí esse 2 aqui eu coloquei em evidência, eu vou ter o 3 aqui. Isso aqui é só para fazer as contas um pouco mais rápido. Eu acredito que vai ser mais rápido, né? Talvez não seja mais rápido, não. Ok, então aqui você vai somar, né, com 3. Eu vou colocar de novo em evidência esse valor aqui, do 3. E aqui eu vou ter o 2 vezes n sobre 6 vezes 5, mais o 3, né? O 3 vezes o 6 sobre 6. Tudo bem? Então, ó, aqui você percebe o seguinte, ó, que eu posso colocar o 1 sobre 5 em evidência, né? Ok? Então, aqui você vê que é a mesma coisa que 2 sobre 5 vezes, né, n sobre 2n sobre 5, 2n sobre 5, mais o 3n sobre 6. E aqui, ó, você pode colocar o 6 em evidência, ó. Tudo bem? Então, fica 3 sobre 6, vezes quem? Vezes o 2n sobre 5, mais o 3n sobre 6. Ok? Esse cálculo aqui a gente já fez. Ok? É aquele anterior que a gente tinha feito, né? Que é exatamente 9 sobre 10n. Isso aqui é a mesma coisa, ó. 9 sobre 10n. Ok? Então, esse aqui você está multiplicando por 5, né? 2 sobre 5. E esse aqui você está multiplicando por 3 sobre 6. Tudo bem? Aí você está somando aqui os dois. Coloca esses camaradas aqui em evidência, né? Aí você vai ter o 9 sobre 10 vezes 11. Aí você tem o 2 sobre 5 mais o 3 sobre 6. Ok? Então, esse camarada aqui, ó, lembra que antes a gente tinha ele, só que você tinha o n multiplicando, né? Então, agora você não tem o n multiplicando. Então, aqui
ele vai ser igual a quem? Ele vai ser só o 9 sobre 10. Ou seja, que no final das contas você vai ter o 9 sobre 10 vezes o 9 sobre 10, que é 9 sobre 10 ao quadrado, tá? Vezes n. Tá? Então aqui, ó, nesse nível aqui, vai ser 9 sobre 10 ao quadrado. Certo? Vezes n, tá? Então, ó, aqui você percebeu que é o seguinte, né? Esse camarada aqui é como se fosse, ó, n, né? Ele é como se fosse o n vezes 9 sobre 10 elevado a 0, não. Aqui você já tem o 9 sobre 10 elevado a 1. Aqui você tem o 9 elevado a 2. Se você continuar nesse mesmo raciocínio que eu fiz aqui embaixo dessas contas, né? Você vai poder concluir que esse outro nível aqui embaixo, ó, ele vai ser o 9 sobre 10 elevado a 3. Ok? Então aqui você tem mais ou menos esse valor, tá? Então, se for fazer, deixa essas contas aqui na prova, que eu prefiro assim, que eu vejo que você fez, né? Então, aqui, ó, a gente percebe que essa árvore, ela vai ser bem parecida com a que a gente teve lá no Quicksort, tá? Você percebe que, por um lado, aqui, ó, ela vai sempre dividindo por 5, né? E pelo outro lado, ela sempre vai dividindo por 6. É claro que quando você vai dividindo por 6, você chega primeiro no 1, ok? Então, você vai ter que... Ela vai ser uma árvore desse tipo aqui, né? Ó. Ela vai chegar primeiro no 1 aqui desse lado, porque sempre ele vai estar dividindo por 6, ok? E esse outro lado aqui vai ser por 5. Então, qual seria mais ou menos essas alturas, né? Aqui desse lado menor e desse outro lado maior, né? Que a gente viu que é aproximadamente, né? Aqui, se você está dividindo por 6 direto, né? Você vai ter o logaritmo de n na base 6. Okay? Lembra que quando a gente pegou a do merge sort, né? A gente ia sempre dividindo por 2 direto, então a altura foi equivalente a logaritmo de n na base 2. Então aqui é 6, então aqui vai dar mais ou menos isso. O outro lado, ele vai dar mais ou menos isso aqui, né? Ó, logaritmo de n na base 5. Ok? Então qual é o custo? Eu vou colocar aqui um pouquinho aqui para o lado. Ó. Isso daqui. Qual é o custo em cada nível? Ok? Então qual é o custo em cada nível? Você vai ter que... vai ser mais ou menos isso aqui, né? Vai ser n... Depois você vai para o n vezes 9 sobre 10. Depois você vai para o n vezes 9 sobre 10 ao quadrado. E assim você vai. Ok? Então, aí eu vou fazer aquela mesma análise que a gente tinha feito lá no Quicksort, tá? Que foi qual? Ó? Você tem aqui que o seu tempo total, né? Que vai ser a soma desses custos aqui, você tem que se você pegar somente esse pedacinho aqui, ó, você vai ter que esse pedaço que está em verde, ele é menor, ok? Então, ele é menor. Então, o seu tempo ele vai ser maior do que esse pedacinho verde, ok? Então, esse pedacinho verde seria o somatório, né? Quando o i ele começa de 0 até esse camarada aqui, que é o logaritmo de n na base 6. Aí você vai pegar o n e vai multiplicar por 9 sobre 10, elevado a i. Ok? Esse aqui é o seu limite. Ok? Então, esse camarada aqui... aliás, esse limite inferior aqui, ele dá para ser calculado melhor, tá? Ele dá para ser calculado mais rápido, tá? Mas aqui do jeito que a gente está fazendo, eu vou só dar aqui continuação, tá? Então, o n
ele vai sair daqui, você tem o sigma aqui, ok? Logaritmo de n na base 6, você vai ter do 9 sobre 10 elevado a i. Aí o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma PG, né? É uma PG de razão 9 sobre 10. Okay? Então isso aqui fica n vezes a soma lá da tua PG. Okay? Então você tem quantos caras aqui, né? Quem é o seu primeiro? O seu primeiro é quando esse camarada aqui é igual o i é igual a 0. Aí logo você vai ter 1, né? Vezes, aí você tem uma fração que é a tua razão, que é n sobre 10, elevado à quantidade de termos aqui que você tem. Que no caso eu vou dizer que esse camarada aqui é sei lá, é k menos 1, tá? Eu vou colocar k aqui, mas depois eu posso trocar aqui, tá? Então fica menos 1, que fica n sobre 10 menos 1. E você faz aquela conta normal que você vai conseguir pegar aqui um valor interessante, tá? Então, continua daqui, tá? Eu vou deixar isso como exercício para você. Mas para você perceber como dá para você fazer isso aqui mais rápido, você vai pegar a sua recursão aqui em cima, tá? Ó. Então, você sabe, ó, que o t de n é igual a 2 vezes o t de 5, né? Mais 3 vezes o t de n sobre 6. Você sabe que isso aqui mais n, né? Se eu tirar esses camaradas aqui, né? Eu sei que eles estão ligados com o tempo de algoritmos, então eles são números positivos, né? Então, se eu tirar eles, você vê, ó, que esse camarada aqui ele é menor do que n, tá? Ok? Eu tirei esse. E aqui você percebe, né, que 1 aqui pode ser a sua constante. Então, logo você está mostrando que o seu tempo ele é ômega de n, ok? Então, ele é ômega de n. Aqui você vai concluir a mesma coisa, tá? Você faça lá essas contas que você vai conseguir concluir o mesmo, tá? Inclusive aqui você pode concluir diretamente, tá? Tipo assim, você pode... você sabe que esse valor aqui, ó, aqui não precisa nem fazer cálculo de nenhum somatório não, tá? Aqui você sabe que você vai ser uma coisa positiva, certo? Muito provavelmente maior do que 1, não sei. Será que vai dar maior que 1? Enfim, você vai fazendo esses cálculos aí, você chega aqui e coloca 1, ok? Então, você tem que concluir que esse somatório aqui, ele é limitado por 1, por exemplo, tá? Mas aqui você pode fazer as contas aqui direito para ter essa mesma conclusão do ômega, né? Então aqui é só para você ver que dá para você concluir o ômega às vezes facilmente direto lá da sua recursão, tá? Agora eu vou pro O, ok? Então aqui no O eu vou pegar como se fosse essa árvore aqui toda, ok? Ou seja, eu vou até o meu logaritmo de n na base 5. Ok? Então aqui eu vou ter esse limite, né? Do i quando vai do 0 até logaritmo de n na base 5. E aqui você tem o n, né? N vezes log de 10 na base i. Desculpa, logaritmo de 5 na base de n na base 5. E aqui você tem o n sobre 10 elevado a i. Aqui eu vou tirar o n, é evidente que eu vou tirar o n. O i vai ficar esse camarada aqui. 9 sobre 10 elevado a i. Tá?
Eu posso dizer o seguinte, eu vou pegar esse camarada aqui e jogar para o infinito, que eu vou ter um valor maior. Então aqui n fica, como eu fiz lá no Quicksort, tá? Então eu vou pegar aqui infinito, n sobre 10. Ah, professor, por que você está pegando infinito? A razão dessa PA, né? Aqui você sabe que é uma PG, desculpa, não é PA não, é PG. Então você sabe que essa razão aqui, ela é menor do que 1. Okay? Então quando eu pego menor do que 1, eu posso pegar essa infinito, tá? Ela vai funcionar e vai dar certo. Então aqui você fica com n vezes a soma de uma PG infinita. Então como é que você vai fazer aqui? Você vai pegar o primeiro termo, que é o A1. Aí você pega o A1, que aqui no caso é 1, ok? O seu primeiro termo, né? Aqui no caso ele vai ser 1, porque é quando ele dá igual a 0. Depois você pega 1 menos a sua razão, que é 9 sobre 10. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Você vai ter o n vezes 1 em cima. 1 vezes 10 dá 10, menos 9 dá 1. Então, aqui fica com 1 sobre 10. Tá? Então, isso aqui é uma fração mista, repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 10. Ou seja, você vai ter 1 vezes o inverso de 1 sobre 10 é 10. Então, você vai ter 1 vezes 10, ou seja, aqui você vai ter o 10 vezes o n. Ok? Então, aqui ó, você está provando que a sua constante aqui é 10, no caso, você está mostrando que vai ser O de n. Tá? Aqui em cima você mostrou que é ômega de n. Então, o teu t, aí no final das contas, ele vai ser θ de n. Tá claro? Então, assim, basicamente é isso daqui, tá? Tá claro, gente? Levanta a mão aí quem acompanhou tudo certinho aí. Ok. Então, a segunda da lista 2. Então, eu vou pegar aqui a segunda questão, tá? E vou colocar aqui para vocês. Como eu falei, eu vou fazer o item C, né? Que eu não fiz em aula lá do Insertion Sort, né? Então basicamente você quer calcular a complexidade de pior caso, tá? Em notação θ, ok? Você quer saber o θ do valor lá no pior caso, ok? Então, a partir dessa função geral aqui. Então essa função geral aqui, eu já fiz ela bem certinha lá para o caso lá do Insertion Sort, que vai ser muito semelhante a esse nosso algoritmo aqui. Tá? Então, basicamente, ele é muito parecido lá com o nosso Insertion Sort, tá? Com uma única exceção que você tem essas operações aqui, né? Aqui de módulo, tá? Mas vamos lá. Então, ele quer saber no pior caso como é que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou trocar aqui. Aí, ele dá o algoritmo 4, né? Então, eu vou colocar algoritmo 4. Ele vai pegar um A aqui. Um A, eu vou colocar um N aqui também, que seria o tamanho lá do vetor. Ele não coloca isso aqui, mas eu vou colocar. Tá? Então, aqui na sua linha 1, você vai ter um para, né, um for, para, aí o I, ele vai de 1 até N, N-1 no caso, que ele bota lá para o IC menor, né? Na linha 2, você vai ter um J que recebe o I. Na linha 3, eu tenho enquanto. Aí você pega o A na posição I, né?
acho que eu errei aqui. Não era para ter colocado o A nessa posição I não, tá? Pera, ainda não é assim não, desculpa. Seria o J, né? Para colocar de uma forma mais correta. Ou então eu posso simplesmente colocar aqui, né? É pá, se esse cara é pá. Que fica mais claro, né? E o J estritamente maior do que 0, né? Então faça. Aí aqui no enquanto você vai printar, você vai escrever, né? Escreva asterisco, ok? E depois, na linha 5, você vai colocar o J para receber o J-1. Então aqui acaba o sem enquanto e finaliza junto com o seu for, tá? Então eu vou fazer uma leve modificação aqui para ficar mais... eu acredito que foi a ideia... Eu tentei aqui mudar isso, né? A ideia que eu queria ter feito, na verdade, é que para esse cara aqui ser o J, ok? Então, para esse cara aqui ser o J. Então, eu vou colocar até aqui em vermelho aqui para dizer que está errado lá, né? A ideia era você colocar o A J aqui, ok? Então, enquanto você percebe que o cara ele é pá, enquanto ele for pá, você vai ficar entrando nesse enquanto aqui, né? E você vai só decrementando aqui esse J, ok? Então, você vai pegando todos os números que são pares para cada pá que você pega, você printa esse asterisco. Okay? Então, como é que a gente fez lá? A gente fez, a gente fez o custo, né, de cada linha e depois a quantidade de vezes que ela se repete. Eu vou colocar aqui o QTD. Só que eu estou pegando já o item C, então eu vou pegar logo no pior caso. Okay? Então aqui no pior caso, né, esse for aqui dessa linha 1, né, ela vai se repetir quantas vezes? Esse 2 ele vai se repetir quantas vezes? Para cada uma dessas 5 linhas aqui. Okay? Então o custo eu vou dizer que é o custo 1, custo da linha 2 é o 2, custo 3 vai ser o C3, custo 4 vai ser o C4 e o custo 5 vai ser o C5. Aí a quantidade de vezes que esse for aqui ele vai se repetir. Lembra que ele vai do 1, né? Ele pega o I, bota para receber 1, depois ele vai incrementando, incrementando, incrementando. Aí quando ele passar do n-1, ou seja, quando ele chegar a Cn, aí aqui ele vai parar. Mas o fato é que o I ele foi igual ao 1 e ele foi incrementando até chegar no n. Ok, então aqui eu vou repetir n vezes. Tá claro isso aqui, pessoal? Vocês lembram? Levanta a mão aí, para dizer que tá tudo ok. Ok. Então aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui a minha linha 2, ok? Quantas vezes ela vai se repetir? n-1, ok? Porque ela não vai repetir a última vez dessa verificação quando o i ele for o n, ok? Ele só vai repetir até o n-1. Aí, essa linha aqui, ó, essa linha 3 aqui, ela vai se repetir quantas vezes no pior caso? Alguém pode me falar aí? Ele quer que tire o zoom. Eu não sei como é que tira o zoom daqui, não. Assim que você fala? O Eric, né? Então aqui, qual vai ser o vetor que vai te levar para o pior caso? A tela fica cortando, né? Tem mais alguma... Tá cortando para todo mundo aí? O que é que vocês não estão conseguindo enxergar? Todo par, ok. Vetor de pares, exatamente. Quando tem par, ele vai ficar sempre voltando direto, né?
Então, quantas vezes ele vai repetir aqui essa linha? Eu quero saber agora quantas vezes ele vai repetir essa linha aqui. O que é que vocês me dizem aí? Eu posso pegar pelo i, né? Ó. Quando o i ele for igual a 1, ele vai ser igual a 1, vai ser igual a 2, vai ser igual a 3, ok? Ele vai ser igual a n aqui, n-1, né? Eu vou pegar até o n-1 porque é o total de vezes que essa linha aqui ela vai se repetir, ok? Então, ó, quando o i ele for igual a 1, aí ele vai pegar aqui o j, ele vai receber o 1, né? E aqui ele vai verificar, né? Ó, o cara que está na posição j, ou seja, o cara que está na posição 1, ele é par? Aí eu vou dizer que sim, né? Porque todo mundo eu vou dizer aqui que é par, ok? E o j, ele é estritamente maior do que 0? Sim, ok? Aí o que é que você faz? Você printa esse camarada e depois você faz esse decremento do j, aí ele vai do 1 para ser 0. Aí quando ele voltar aqui de novo, aí ele vai fazer a segunda verificação aqui nessa linha 3. Ok? Então ele faz uma verificação para fazer a impressão e faz outra verificação para ver que o j ele não é estritamente maior do que 0. Tá? Então aqui simplesmente você pode perceber que ele vai verificar essa linha duas vezes. Okay? Então ele vai verificar essa linha duas vezes quando o i ele for igual a 2. Não, quando o i for igual a 1, desculpa. Aí depois o i ele vai ser incrementado para 2. Aí, ou seja, ele vai verificar essa linha quantas vezes, pessoal? Pensa aí. 3, exatamente. Ele vai pegar o 3, né? Porque ele vai printar o segundo número, aí depois ele vai printar o primeiro número, aí depois ele vai verificar que vai ser falso, ok? Então ele vai fazer essa última verificação. Tudo bem? Então aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio, quando o i for igual a 3, ele vai imprimir 4, e assim vai, né? Até chegar no n aqui, que ele vai ver n vezes, ok? Basicamente você somou. Essas duas linhas aqui de baixo, né? Essas duas linhas aqui de baixo, você vai executar uma vez menos do que essa linha aqui, que é a 3, que é aqui de cima. Ou seja, quando você pegar o i igual a 1, se esse cara aqui ele foi 2 vezes, então você vai pegar uma vez. Se esse cara aqui foi 3 vezes, você vai pegar 2 vezes. Se esse cara aqui foi 4 vezes, você vai pegar 3 vezes. E assim você vai até a linha, até esse camarada aqui, que seria o n-1, né? Ok? Então, esse aqui são para as linhas 4 e 5, ok? Esse outro aqui a gente fez para a linha 3, ó. Linha 3. Eu vou colocar até um L aqui, para ficar mais claro, né? Então, a linha 4 e a linha 5. Ok? Então, aqui na linha 4, 3, desculpa, eu vou botar logo aqui na linha 3. Vai dar um somatório, né? De o i, né? Tal que o i ele vai do 2 até o n, ó. Foi até o n aqui. E aqui na linha 4 e 5 vai ser um somatório do i igual a 1. Você tem um i aqui dentro, até o n-1. Ok? Então, para você calcular o tempo lá no pior caso, você simplesmente pega um aqui e multiplica pelo outro, né? Você sai fazendo essas multiplicações, tá? Então, aqui, no final das contas, o teu tempo, né? Ele vai ser o n,
o C1 vezes N, mais o C2 vezes N menos 1, mais o C3. Aí você vai multiplicar por aquele somatório, que vai do I igual a 2 até a N do I, mais o... Aqui é o C3, né? Desculpa. Mais o C4, que vai... É o somatório que vai do 1 até o N menos 1 de I, mais o C5, que vai do 1, né, até o N menos 1. Você pega aqui do I. Ok? Então, você tem aqui o C1 vezes N, mais o C2 vezes N, aí menos o C2, tá? Eu fiz logo a distribuição. Mais aí o C3. O C3, ele está multiplicando esse somatório aqui. Quanto é que é esse somatório? Vamos calcular ele aqui. Isso aqui é uma PA, né? Okay? Isso aqui é uma progressão aritmética. Como é que você faz para você calcular a soma de uma progressão aritmética aqui nesse caso aqui é simples, né? Você pega o 2, multiplica com o último termo, que é n, e multiplica pela quantidade de termos que você tem. Então fica n mais 2 vezes os termos que você tem, do 2 até o n, você tem n menos 1, tá? Então você bota vezes n menos 1 sobre 2. Vocês sabem isso aqui? Aqui é a PG, né? Vocês entendem por que eu fiz isso daqui? Vocês já viram isso? Sim? Se tiver alguma dúvida, fala aí, tá? Então, esse aqui eu vou seguir a mesma ideia. Pego o primeiro mais o último. Aqui vai dar n, né? Então você fica com n vezes a quantidade de termos que tem, que é n menos 1, tá? Então você bota vezes n menos 1, aí bota sobre 2. Ok? Então basicamente esses são os seus somatórios aí, tá? Então aqui, ó, o C3 você vai multiplicar, aqui no nosso caso ficou n mais 2 vezes n menos 1 sobre 2, ok? Mas, como aqui eu tenho o mesmo somatório, né? Posso colocar esses camaradas em evidência, né? O meu C4 e o meu C5, tá? Vou colocar aqui um pouco aqui mais para o canto para fazer a conta certinha. Então aqui eu fico com C4 mais C5 vezes o n vezes n menos 1 sobre 2. Ok, então basicamente o que eu tenho que fazer agora é desenvolver, né? Então, esse camarada aqui eu já vou colocar em evidência, C1 mais C2 vezes n, depois eu só vou acrescentando aí nele, tá? Menos C2, está aqui sozinho. Esse valor aqui, quanto é que é, né? Mais C3. Esse cara aqui vezes esse dá n ao quadrado. Então, você tem n ao quadrado. Esse vezes esse aqui vai dar menos n. Aí você vai para o 2 agora. Então, fica o 2 vezes n. Você vai ter o 2n. Mais o 2 vezes esse camarada aqui, que vai ficar com menos 2. Isso aqui tudo sobre 2, tá? Mas aí você vem para esse outro camarada aqui, né? C4 mais C5 vezes esse aqui, que basicamente é n ao quadrado menos n. Ok? Então, vamos continuar aqui a nossa conta. Então, fica o C1 mais o C2 vezes n menos o C3. Okay? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse camarada aqui e vou colocar embaixo do C3, tá? Logo.
Então eu fico com C3 sobre 2. Aí ele vai multiplicar esse camarada todo aqui, tá? Que aqui no caso eu vou ter n ao quadrado. Aqui eu tenho n, aliás, menos n mais 2n. Então eu vou ficar com n positivo menos 2. Mais. Aí esse camarada aqui, eu vou logo fazer a multiplicação dele. Eu vou pegar o 2, vou botar logo aqui embaixo, né? C4 mais C5 sobre 2. Aí vezes n ao quadrado menos n. Depois eu faço aqui. Pronto. O que eu poderia fazer direto aqui, que seria rápido, era colocar todo mundo em evidência o quanto eu puder. Okay? Por exemplo, o n, aqui ele está multiplicando esses dois caras, né? Só que eu sei que o n aqui, ó, quando eu fazer a distribuição, ele vai multiplicar esse camarada aqui também. Tá? E aqui também, ó, se você pegar esse camarada aqui, que é o menos n, e multiplicar por esse aqui, você vai poder colocar ele em evidência também, só que ele vai ficar negativo. Tá? Então aqui seria uma forma mais rápida de você fazer. Então o n, ó, eu vou pegar aqui de novo. Ó. Você tem ele aqui e ele aqui. Ok? Aqui ele está multiplicando por esses dois caras. Aqui ele está multiplicando pelo C3 sobre 2. E aqui ele está multiplicando, né, por esse C4 mais C5 sobre 2. Então aqui, quando eu for colocar em evidência, já que ele está multiplicando por cada um desses camaradas, eu vou ter esse aqui primeiro. Se você não costuma fazer assim, então faça do jeito que você faz normal. Então peguei o primeiro aqui, vou pegar esse outro aqui, que é o C3 sobre 2, e vou pegar esse outro aqui. Só que eu vou pegar esse aqui negativo, tá? Porque aqui eu tenho menos n, eu quero que só apareça o n. Quando eu for colocar em evidência, eu vou ficar com C4 mais C5 sobre 2. Aqui vai ser negativo, né? Desculpa. Então, cada um desses caras aqui lá em cima, eles multiplicam n. Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou poder colocar em evidência. Ok? Aí, eu posso pensar agora nesses n ao quadrado aqui, ó. Então, eu vou pensar neles aqui. Ó. Você tem o n ao quadrado aqui e você tem o n ao quadrado aqui. Nesse primeiro, você pega o C3 sobre 2. E nesse segundo, você pega o C4 mais C5 sobre 2. Ou seja, eu vou poder colocar em evidência depois. Então, eu vou colocar logo aqui no caso. Então, você tem o mais, aí o C3 sobre 2, mais o C5, não, C4, desculpa, C4 mais C5 sobre 2. Aí você multiplica o n ao quadrado, tá? Então, n ao quadrado já foi, o n também já foi. Ok? Agora só falta os outros valores que não estão sendo multiplicados por n, tá? Então, aqui no caso, a gente tem esse camarada aqui, que é o menos C2, que não está multiplicando n e nem n ao quadrado. E esse menos 2 aqui, ó, que ele está multiplicando por esse camarada aqui. Tudo bem? Então, e claro, é tudo negativo, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Colocar um menos aqui na frente, ó. Aí você vai ter o C2, que é esse camarada aqui. E você vai ter o menos 2 vezes esse cara aqui. Tá? Então, você vai ter a soma desse C3 sobre esse camarada aqui. Aí, por que você fez isso, né? Porque eu fiz aquele... para ter que isso aqui, ó, ia ser a minha constante, né? Que eu vou chamar de A. Aqui eu vou ter minha constante. Aliás, eu posso chamar esse aqui melhor, né? Esse aqui, que é porque é o que está n ao quadrado, né? Então, esse é o A. Esse outro aqui, ó, vai ser o B. E esse outro aqui ele vai ser o C. Ok?
ok? Então, são somas de valores constantes. Basicamente, você está só somando, dividindo, subtraindo, tá? Então você vai ter aí esses camaradas, ok? Então, lá no final das contas, né, você vai ter aquela função lá, né, o seu t, ele vai ser igual a vezes n ao quadrado, mais b vezes n, menos c. Aí você tem que provar o θ desse camarada aqui, tá? Aqui, claramente, a gente vê que o n ao quadrado ganha, né? Então, é bom a gente provar o θ de n ao quadrado. Ok? Então, para provar o θ de n ao quadrado, eu preciso mostrar o ômega e o θ, tá? Então, eu vou pegar aqui primeiro o O, por exemplo, tá? O O de n ao quadrado. Então, como é que eu vou provar esse camarada, né? Você pega aqui o A mais o B vezes N menos o C. Então, como eu quero pegar um cara que é maior, então eu vou tirar essa parcela negativa, tá? Então, eu vou ficar com A N ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Aqui você pode perceber que vamos só ver aqui de novo aqui esses camaradas, né? O A, você sabe que ele é positivo, né? Que ele é estritamente maior do que zero. Ok, então o A é estritamente maior do que zero. O B, né? Aqui você tem... Será que ele vai ser negativo? Porque aqui você tem essa parcela negativa aqui, né? O C, claramente, ele vai ser maior que zero também, né? Aqui basicamente é o tempo da linha 4 e da linha 5, né? A gente pode pegar aqui, ó. O tempo que você tem na linha 4 e na linha 5, você tem um tempo de você printar na tela e o outro de você fazer uma operação e colocar aqui dentro, né? Enfim, lá vai dar positivo porque você está comparando com as linhas 1 e 2, tá? Então, a linha 1 e 2, ó, se você pegar aqui, essa linha 2, teoricamente, ela vai ser mais rápida do que a linha 5, mas aqui, essa linha 1 aqui, ela faz algumas verificações e faz algumas contas aqui, ok? Então, ela faz algumas verificações, ela vai custar um pouco mais de tempo. Então, esse cara aqui, né, eu vou deixar na dúvida, tá? Talvez, né, ele seja um número negativo porque você tem essa parcela aqui, ó, que está subtraindo, tá? Então aqui o B você pode verificar para quando ele for estritamente maior do que zero e para quando ele for menor do que zero, tá? Então vamos voltar aqui. Ó, se o B ele for um número negativo, você já pode tirar ele aqui logo, ok? Você já vai fazer o O direto, ok? Então aqui você pode dividir aqui em casos, não? Aqui é só para ser mais formal, assim, mas aqui é evidente que, ó, se o B for estritamente menor do que zero, ok? Então aqui vai dar um número negativo e você simplesmente vai cortar esses dois caras aqui, tudo bem? Que são parcelas negativas. E aqui você vai estar com a constante positiva, né? E você vai ter o seu O, né? O de n ao quadrado. Ok? Então, agora você tem que verificar outro caso, né? Se, na verdade, o B ele é positivo. Então, se o B é positivo, aí você pode concluir que menos o C vai ser menor. Aí tira só essa parcela negativa aqui, porque você sabe que o B agora ele é positivo. Então, você está com A vezes N ao quadrado mais BN. Ok?
Então aqui eu vou multiplicar esse Bn aqui por n, aí eu vou ter o n ao quadrado lá. Então fica a n ao quadrado mais b n ao quadrado, que dá igual ao a mais b vezes n ao quadrado. Então, o a mais b é uma constante positiva, preste atenção que é uma constante positiva. Então, você simplesmente, né, conseguiu concluir o seu O de n ao quadrado, ok? Então, para os dois casos, você concluiu que a sua função, né, ela é... A sua função não, né? A sua recursão, né, ela é O de n ao quadrado. Agora, como é que a gente vai fazer para o ômega, né? Então, você tem esse ômega de n ao quadrado. Ok? Então, você tem o seu A vezes... Aí você tem aquelas duas possibilidades de novo, né? Você tem se o B... eu fiz primeiro para o menor, né? Se ele é menor do que zero, né? Então, eu vou pegar o seguinte. A vezes n ao quadrado mais B vezes n menos C. Para não ficar tão confuso aqui, esse camarada aqui ele é negativo, né? Ele é uma parcela negativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o a n ao quadrado, aí eu vou botar menos, aí eu vou pegar o módulo do b vezes o n menos o c, tá? Que é para a gente perceber que de fato esse camarada aqui, ó, então esse camarada aqui, ele é negativo, tá? Então, eu tenho que pegar esse cara e tenho que mostrar que é um outro menor do que ele. Okay? Então, como é que eu vou fazer isso agora? Eu posso pegar esse C aqui e multiplicar por N, que eu vou ter um cara menor ainda, né? Então, eu vou ter a N ao quadrado menos módulo de B menos C vezes N, né? Isso aqui vai dar igual a N ao quadrado menos, aí você bota em evidência, né? B mais C vezes N. Ok? E agora o que é que eu faço, pessoal? O que é que eu posso fazer aqui? Porque assim, né? Porque depende do A, do B e do C. Ok? Você pode voltar lá na sua... Aqui nas suas contas, né? Para você ver quem é o A, o B e o C. Será que você tirar aqui ele vai ficar P negativo, por exemplo? Se eu colocasse assim, ó, n ao quadrado aqui, né? Será que o A menos esse cara aqui vai dar um número negativo? A gente pode supor que sim, né? E se isso acontece, como é que eu vou resolver aqui esse caso aqui? Né? Aqui eu estou sem o n ao quadrado aqui. Como é que vocês resolveram aí? Deixa eu ver aqui algumas dúvidas aqui de vocês aqui. O menos 2 do C3. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, esse menos 2 aqui, né? Que você está falando aqui, né? Aqui realmente está errado mesmo, né? Aqui para pegar esse menos 2 e multiplicar por esse cara aqui, né? Então aqui no caso vai dar só C3 aqui, tá? Ó. Ok? Então, consertei agora. Certo, Pedro Lucas? Por que o 2 não está multiplicando C mesmo? O C que você fala é esse cara aqui, ó. É aqui no C, né? Eu acho que foi a mesma dúvida que estava em cima, né? Ok, né?
Acho que precisa fazer o ômega, já que a letra você está pedindo no pior caso. Olha, no pior caso você pode calcular o ômega e o O, tá, George? Na verdade, ele pede o θ. Se ele pede o θ, você pode fazer o O e o ômega, tá? Mas vamos voltar para cá, ó. E aí, como é que você faz esse caso aqui, né? Como é que você vai diminuir aqui mais ainda? Pede o θ no pior caso. Alguém sabe como fazer? Multiplica a parcela negativa por n e reza para a constante ser positiva. Não, mas eu estou pegando o caso de ser exatamente esse problema, entendeu? Então aqui vai ser sem reza no caso. Você está lá naquela pior situação, né? Então aqui eu posso até colocar aqui, ó, se, né? Deixa eu colocar em outra cor aqui, porque vermelho parece que tá errado, né? Então, ó, se o A for maior igual do que B mais C, né? Então você tem diretamente, né? Você tem o menor ou igual do que o AN ao quadrado menos o B mais C vezes N ao quadrado. Isso aqui você tem o A menos o B menos o C, que vai ser uma constante positiva, né? E que vai dar certo, ok? Então, isso aqui vai ser uma constante positiva, você vai estar provando o ômega, né? O ômega de n ao quadrado. Agora, se, né? Eu quero se não for, né? Ou seja, se o A for estritamente menor do que o B mais o C. Então, eu quero saber o que é que você vai fazer aqui depois aqui. Aqui você pode pegar aquela mesma ideia, né? Tipo, você quer multiplicar o n aqui para você ter o n ao quadrado, né? Só que você não sabe quanto é que é esse valor de A. Você sabe que ele é positivo, né? Então, se eu trocar esse camarada aqui por n vezes A sobre 2, aí eu vou ter exatamente esse monstro aqui dividido por 2, ok? Então, eu posso fazer isso, ó. Só que eu tenho que tomar um certo cuidado, ó. Então, eu vou ter que esse cara é menor ou igual do que A vezes N ao quadrado, menos... Aí eu vou pegar esse camarada aqui, vou tirar ele e vou colocar, ó, o N, tudo bem? Aí eu vou colocar o sobre 2, ok? Só que eu vou multiplicar por A também. Então vai ficar A vezes N sobre 2. Aí tem esse outro N aqui que sobra aqui, ok? Aí você vai ficar com ele aqui, ó. Okay? Então aqui, ó, você tem o A vezes N ao quadrado menos o A, aqui não ao quadrado não, tá, gente? O A vezes N ao quadrado sobre 2. Aí, ou seja, aqui no final das contas, tu vai ter o A sobre 2 vezes N ao quadrado. Aqui tu vai ter mostrado o teu ômega de N ao quadrado, tá? Só que como você fez essa substituição aqui, ela só vai ser válida, né? Se esse valor que você pegou aqui for maior do que esse daqui, ok? Então, só vai ser válido se o A vezes o N sobre 2 ele for maior ou igual do que esse tamanho de B, né? Esse módulo de B mais C, ok?
Então aqui você simplesmente faz o 2 aqui, ele vai multiplicar, né? E o A aqui, ele está multiplicando, ele vai dividir, ok? Então você faz o seu N para ele ficar maior do que 2 vezes o tamanho módulo de B sobre A. Ok? Então esse aqui vai ser o teu N0. Tá? Vou colocar até que de outra cor aqui para você. Ok? Ok, então isso aqui vai ser válido, né? Ó, para cá, ok? Então você vai pegar aqui o seu N0 igual a esse camarada aqui, ó. Ok? Aí logo essa desigualdade aqui ela vai ser válida e logo você vai ter o seu ômega de N ao quadrado, tá? Tá claro aqui o que foi que eu fiz, pessoal? Então é sem fazer reza, né? Nesse momento aqui, Daniel. Você tem que pensar nos casos, tá? Então, assim, você vê que esse caso aqui, na verdade, ele foi mais trabalhoso do que difícil, né? Porque você vai fazendo essas contas, basicamente, né? Beleza? Então, quem está conseguindo acompanhar aí, levanta a mão aí. Beleza. Ok, então, acabaram-se as dúvidas. Tem mais alguma dúvida? Estão de boas, então? Duração da prova, 12 horas. Ou seja, vai de 10 da manhã a 10 da noite. Mas não é uma prova que eu faço para você ficar sentado tentando fazer 10 horas, não, tá? A ideia é você conseguir resolver em 2 horas, que seria o nosso tempo normal de aula presencial, tá? Aí por que você dá 10 horas a mais então, professor? É 2 horas para você fazer a prova e 10 horas para você lá bater a foto, converter ela para PDF, ter problema com alguma internet, ter problema no Siga, ter algum problema desse tipo, tá? Se porventura você tiver algum problema no Siga durante esse tempo, você pega e manda logo por e-mail para mim, ó, professor, tive problemas com o Siga e tal, tá aqui a prova por e-mail. Aí eu vou aceitar, só que eu vou aceitar se tiver no tempo ainda, tá? Se não tiver no tempo ainda, tipo assim, você mandou 11 da noite. Aí se você mandou 11 da noite, já tinha estourado o tempo lá da prova. Então, assim que você tiver o primeiro problema com Siga, você pega e manda logo, tá? E se você tiver qualquer problema com a prova, tá? Não se preocupe, você pode fazer a segunda chamada, tá? Ah, tive problema de conexão, passou um dia todo e eu não tive condição. Você não tem problema, você vai fazer a segunda chamada, tá? Então, aquele teste acrescentar algo na prova? Não, ele acrescenta na sua média. Tá? Ele pode acrescentar na sua média se você tirar nota boa, né? Tipo, suponha que você tira 10 em todos os testes que você fez, entendeu? Aí você vai ter lá 15%, 20% da sua nota a mais. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo é acrescentar de verdade. Ou seja, se você tirar 0 em todos os testes, você ainda consegue ter média 10. Se você tiver nota 10 em tudo, você vai passar com média mais do que 10, entendeu? Tipo assim, se for 15%, você vai passar com 11,5%. Se for 20%, você vai passar com 12, entendeu? 12 na média, tá? Não é 12 na prova, não. É 12 na média. Então é exatamente só ponto extra mesmo, tá? É evidente que eu não posso colocar também 11, 12 lá na sua média lá do seu... Lá no Siga, tá? Então eu vou cortar e vai ficar 10, ok? Só com 10 no teste que você vai ter a maior pontuação possível, né? Agora, tipo, se você consegue tirar 5, aí você vai ter lá os seus 7%, os seus 10%, ok?
Tipo, se você tirar o 9, aí você vai ter algo parecido lá com a porcentagem, porque vai ser proporcional, entendeu? Tipo assim, normalmente o que é que acontece? A pessoa que tira, sei lá, 6,5, a pessoa que tira 6,5, ela vai mais ou menos no teste, entendeu? Tipo assim, ela vai tirar lá, ela vai acabar com o teste lá com 8, 9, então 7, entendeu? Aí, de modo geral, essa porcentagem ela consegue meio ponto lá na média final, ou seja, aí o cara vai passar com 7, entendeu? Mesmo que ele tenha tirado média das provas 6,5, aí lá no final ele consegue esses pontinhos extras e vai, pega e passa logo, em vez de ir lá para F, entendeu? Exatamente. O máximo de pontuação extra é você tirar a média 10 nos testes. É tirar a média 10, ou seja, você tirar 10 em cada teste. Ok? Mas também haverá bônus tirando outras notas. Vai ter sim. Agora você não vai ter bônus nenhum se tirar zero em todos os testes, né? Tipo, você não fez nenhum teste, aí você não vai ter. A sua média final vai ser a média lá das suas provas. Simplesmente isso assim. Simplesmente isso, ok? Eu acho que eu comentei isso lá no primeiro dia de aula, não foi? Ok, vai ser uma porcentagem. Ok, mais alguma dúvida com relação a isso? Então façam os testes, tá? Dica, né? Faça os testes. Para você fazer os testes bons, você tem que fazer a lista antes, né? Então resolvam todas as questões lá da lista, tudo direitinho, tudo certinho, ok? E faz o bom teste lá, tá? Aí lá no final você vai ver que realmente vai fazer diferença, né? Tipo assim, quem tá com 6,5 e fez os testes normalmente passa com 7. Quem tem tipo 8, 8,5, né? Aí passa com 9 ponto alguma coisa. Quem tá com média de prova 9 alguma coisa, normalmente eles passam com 10, entendeu? Quem já tá com quase 10 na média vai passar com 11, entendeu? 12, tá? Ok, então. Se não tem mais nenhuma dúvida, podemos finalizar? Pessoal? Podemos finalizar? Sim. Ok, então pronto, pessoal. Estudem lá direitinho, revisem lá, tá? É, que vai dar tudo certo, tá? Então, fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E boa prova, tá? Valeu.